Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Jaque, já te chamo aí. Ó, já que já me mandou o convite, só um minutinho e já te aceito aí, tá bom? Então hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que são as emoções, né? Como nós lidamos com as nossas emoções durante o dia, ao longo da nossa vida, como que a gente interpreta essas emoções e como que a gente usa essas emoções como combustível para a nossa realização. E hoje nós temos aqui uma convidada muito bacana, uma convidada muito especial também, uma companheira de futebol, inclusive. Então, vou chamar a convidada para cá, vou dar as boas-vindas para a convidada e a gente vai seguir com esse assunto aí, que é um assunto maravilhoso, que eu tenho certeza que muita gente vai conseguir dominar esse assunto aí no dia a dia com algumas coisas que nós vamos trazer aqui nessa live. Então, meu nome é Marco Pavão, sejam todos muito bem-vindos e bora lá! Vamos ver se hoje dá tudo certo, porque na quinta-feira passada a Jaque não conseguiu, mas hoje vai dar certo. Sei que ia dar certo. Tá me escutando? Tô escutando. Deixa aqui que me cortou aqui. Pera aí. Só um Tá minutinho. bom assim? Deixa eu só ajustar aqui. Tá aparecendo no meu topete, né? Tá tudo Ah, pelo amor de certo. Deus, certo. Boa noite, Boa Jaque! Seja muito noite. bem-vinda. Vai ser um prazer ter esse papo dimensional que eu tenho certeza que vai agregar muito aí na vida das pessoas no dia a dia. E vai ser alguma coisa incrível, tenho certeza aí que você estudou bastante, né? Ah, E o não é estudo só, é constante. e não é só estudar, né? Já que pela nossa trajetória aí que a gente vem buscando, pesquisando, enfim, não é só estudar, isso é o aplicar, né? E eu tenho certeza que o que você traz aqui você também aplica, então isso é fenomenal, isso é maravilhoso, certo? Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Jaque, por favor, fique bem à vontade aí para dizer quem você é, onde você está, que cidade você está, se você já está transmutado ou não. Ai, ai. Vamos lá, então. Bom, eu sou a Jaque Ávila, né? Eu sou gaúcha, sou bageense, lá da fronteira com o Uruguai, mas eu me encontro morando já há alguns anos no Paraná, né? No sudoeste do Paraná, em Coronel Vivida, pertinho de Pato Branco. E gostei muito daqui da região e estou aqui há algum tempo já me sentindo em casa, né? Gosto muito daqui, já morei em vários lugares e gostei muito daqui. E estamos aí numa vida de buscas, né? Em constante evolução. Então, sempre fui uma pessoa que gostei muito dessa busca do conhecimento, né? Então, a gente vem já numa caminhada já longa, mas estamos aí em busca de mais experiências, né? A gente sabe que o treinamento ele é diário, ele é constante e o conhecimento só vem agregar a tudo isso que é a prática, né? A prática no nosso dia a dia. E hoje o nosso tema é muito importante, né? O Que são os nosso temas tema das hoje é um emoções. tema assim, meio que faca na bota, né? É Porque profundo. quando se fala de emoções, né? Se fala de emoções assim, tem que trabalhar bastante o autoconhecimento, né? Para conseguir interpretar tudo isso, né? Exatamente, exatamente. Que bacana. E você também tem um canal no YouTube, né, Jaqui? Isso. A gente, assim, já faz um tempo, né, que a gente vem estudando e, assim, desde a infância, eu tive várias influências, né, nessa busca do conhecimento. E durante essa busca e todas as experiências que eu tive, eu sempre queria algo assim que eu não conseguia unificar todas essas buscas que eu tinha, e encontrei esse caminho quando eu encontrei toda a dinâmica, né, da busca pelo conhecimento através de Dáquila, né? Então, assim, eu desde pequena,
né? Eu sempre fui uma buscadora, tive contato com várias informações, né? Começou meu conhecimento assim na busca, sempre foi indagações. Eu estudei em colégio de freiras, né? De irmãs. Então a gente estudava muito a Bíblia, eu sempre questionava muito, nasci numa família católica, aquela coisa toda, né? E aí, então, a gente acabou buscando várias respostas durante a vida. Tive contato com a filosofia, né, e conceitos da maçonaria, que foram que me impulsionaram por questões, assim, do que se passava diante daquilo, através de relações dos familiares, né, que tinham esses vínculos. Então, a gente começou a buscar através do que era a história de Salomão. Tudo isso, assim, eu fui investigando, né? E cheguei ao espiritismo, acabei trocando de religião, fui para o espiritismo, consegui outras informações também, participei também de uma escola de mistérios, que é a Gnosis, em que unificou muita coisa no meu conhecimento, mas quando eu encontrei Dáquila foi aquele reencontro, né? Porque a gente acaba compreendendo toda essa dinâmica e respondendo os nossos questionamentos. Então, quando eu encontrei esse caminho, que já vai fazer 2 anos que eu venho estudando, né? E desde o início do ano eu sou associada, e a gente começou a frequentar, já foi algumas ACs, eu percebi que é o seguinte, como é importante a prática, mesmo que seja um pouco de conhecimento, né? Que a gente não me sinto especialista em conhecimentos para poder passar isso com uma especialidade, mas as meus pequenas descobertas, eu me senti assim na necessidade de compartilhar. E aí eu percebi assim, o que eu sou melhor dentro de tudo, de toda a dinâmica assim para poder ajudar as pessoas, né? Eu percebi que eu trabalho no Poder Judiciário, nunca trabalhei com saúde, mas eu sempre fui Desculpa, atleta. vamos fechar a live, fechar. Falou em judiciário, vamos falar, vamos falar aqui. Não, não, olha. Tá, E desculpa, aí foi só para. eu nunca trabalhei na área de saúde, só que eu sempre fui atleta, eu sempre gostei de me cuidar, eu sempre busquei ser minha médica, investigar as coisas que eram boas para o meu corpo, para a minha saúde, isso sempre foi meio instintivo meu. E quando eu cheguei a DAC, eu vi como era importante. O tema da transmutação abrange muito a questão física, muito, né? Além de toda a evolução consciencial que a gente precisa ter, e energias e tudo mais. Aí eu pensei, nossa, é uma coisa boa para me contribuir com as pessoas, né? Porque eu tenho já algumas experiências, então eu só vou compartilhar o que eu vivo, né? Então eu criei o canal Saúde Dimensional, buscando exatamente abranger os vários pilares no desenvolvimento da saúde, né? Seja ele físico, através do exercício, da alimentação, né? Abrangendo os pilares das emoções, que é o grande norte de todo o nosso desenvolvimento, é realmente o equilíbrio dessas emoções para você poder acessar patamares maiores do teu desenvolvimento mental, das tuas energias e tudo mais. Então a gente está tentando aí através do canal, passar as experiências, né? E algumas informações para ajudar as pessoas também a entenderem novas perspectivas do que nos cobra hoje em dia, que são novas posturas, não aquela postura, né, em que a gente se encontra nessa matrix totalmente conduzidos para algo que não é nada bom e que não se desperta nada em relação ao nosso desenvolvimento. Deixa eu perguntar para o pessoal aí. Vocês estão sentindo a firmeza na voz de uma dimensional, de uma amazona? Não é por nada que a profissão onde você está, né, é de justiça, né? Então Sim. dá para sentir na tua entonação, dá para sentir na tua voz. Quando você fala, é muito interessante isso. Quando você fala com alguém, por exemplo, de uma profissão diferente, talvez que vá de encontro com você, dá para notar uma diferença de emoção também. Não sei se você nota isso. Porque ouvindo você falar aqui, imaginando isso no teu dia a dia,
geralmente as pessoas param, te ouvem e depois elas vão por causa dessa frequência que você tem. Eu sei que você tem uma frequência muito legal que você já me falou, né? Aham. E aí deixa eu falar pro pessoal, mulher é faca na bota mesmo, a gente fala aqui no sul, né? A gente diz faca na bota. Eu nem sabia que tu era gaúcha, Sou gaúcha, sou né? Eu não bagiense. sabia. E a gente jogou futebol junto, gente. A mulher fez um gol lá no meio da cancha lá. Tudo é a emoção do momento. Pô, foi incrível. E até o nosso futebol lá entra nesse assunto, né, também, das Muito. emoções, né? E que a gente vivenciou isso na pele, onde tudo se intensifica, e é bem interessante todo esse ocorrido. Mas olha que interessante a tua trajetória, né, já que você passar pela gnose, passar pelo espiritismo, passar em alguns estudos pela maçonaria, não sei quanto tempo você frequentou, mas enfim, e o próprio espiritismo, o próprio Allan Kardec era agnóstico, né? Sim. Não tem, não tem a pessoa nascer na França, né, e não fazer parte de alguma como é que se chama Filosofia. sociedade, alguma sociedade, né? Então, não tem como a pessoa nascer lá e entrar em estudos, aprofundar os estudos e não fazer parte de uma sociedade, porque na França quem olha a França, quem tem olhos voltados para esses estudos mais aprofundados, enfim, geometria, conhecimentos ocultos, é só olhar os monumentos da França que já sabe o que existe lá, né? Sim. Inclusive, muita frequência de Maria Madalena também, toda essa parte, né? Então, o próprio Allan Sim. Kardec era agnóstico, na verdade. Tu saiu, complementou o estudo e continuou a tua caminhada. Não, você sabe que tudo que a gente vivencia é uma grande busca por conhecimento. A maçonaria eu tive um contato desde pequena, porque eu tenho familiares que, como ela é uma filosofia, assim, né, fechada somente para masculino, né? Então, assim, eu frequentava através de sessões brancas, de acessos que você tem como familiar e diante de algumas situações especiais que você frequenta o templo e participa um pouco daquela dinâmica. E eu sempre questionei muito, porque eu sempre fui muito observadora. E eu vi assim, nossa, quanto simbolismo, o que isso quer dizer, né? Tipo, então eu sempre conversei muito sobre isso, mas e fui buscando, porque eu digo, o que é essa história de Salomão? Quem é Salomão? Né? Eu já estudava a Bíblia quando eu era lá do grupo no caso, quando eu estudei no Colégio de Freiras, Colégio Espírito Santo, lá em Bagé, a gente estudava, tinha aula de religião, então a gente frequentava muito as aulas, porque era uma questão da própria doutrina da escola, a gente vivenciava isso, participava de grupos na igreja, aquela vida ali de você buscar respostas e uma afirmação na tua fé, né? Então, assim, mas eu sempre indagava muitas coisas. E eu via isso, assim, sempre muito questionando. Ai, que caminho é esse, né? Até uma época, assim, eu falei para a freira, que era uma professora de eu que tinha vontade de ser freira, que eu queria saber que caminho era esse. Aí ela me deu um panfletinho, eu levei para casa, para mim ir para Pelotas, lá no convento. Cheguei em casa, mas eu sempre fui essa pessoa que eu sou aqui, né? Tipo um turbilhão, assim, entendeu? E sempre fui muito comunicativa e festeira e tal, e tava no meio das pessoas. E aí a minha mãe me olhou e disse assim, gente, as freiras vão te devolver em 2 dias. Nem pensar. E eu digo, mãe, mas eu tô querendo um caminho, eu tô pensando sobre isso. Ela, mas deixa ela ter medo de sair com a tua mini saia final de semana. Tu não vai ficar. Mas eu tinha essa busca, eu queria algo. Não era aquilo que eu queria para mim, mas era algo assim que eu tinha essa busca. E eu fui estudando, cheguei no espiritismo. O espiritismo, assim, é algo importantíssimo para você entender a realidade paralela que existe, que é a realidade espiritual. E ela até acrescenta muito nas descobertas espirituais e no teu desenvolvimento como ser. Né? Ele é importante. Só que eu sempre vim nessa busca, estudei várias coisas, cabala, sempre sozinha e buscando, e continuava no espiritismo ali, porque querendo ou não, você aprende muitas coisas, É né? uma Dentro escola, do né? É uma espiritismo, escola. ele é uma Sim. ciência, ele é uma filosofia e uma ciência. Uhum. Ele não é só uma religião, né, que as pessoas ainda lidam. E eu sempre gostei muito porque eu sempre fui muito assim. Não gosto muito de ritualística, muita coisa, assim. E o espiritismo, ele é muito livre. Ele me deixava livre.
né? Sim. Não tinha culto a santo, não tem altar, não tem nada dessas coisas. Só que eu tinha essas buscas. Então, quando eu cheguei na Gnosis, que foi após eu já ingressar, eu já trabalhava no centro espírita, eu dava palestras, e aí eu cheguei na Gnosis, a Gnosis foi maravilhosa, porque ela unificou muitas coisas que eu buscava, a Cabala, o hinduísmo, todas essas questões de Salomão, tudo isso que eu tinha buscado um pouco em cada lado, juntou. Só que a Gnosis, para mim, não foi interessante, eu acabei me afastando, porque tem muita ritualística, e eu não me identifico muito com este patamar de proceder da prática dos teus conhecimentos. Para mim, aquilo não me agregava, eu não conseguia lidar. E pela questão também de algumas abordagens ali, trabalho da Kundalini, algumas coisinhas assim que você vai questionando diante dos teus conhecimentos. Eu acabei me afastando, e nesse caminho eu já tinha encontrado o Rafael Hungria, lá nas minhas pesquisas, né, encontrei o canal dele e comecei esse contato com Dáquila, mas só veio mesmo meu grande despertar foi quando eu tive contato com esqueci o nome agora, a Terra Convexa, documentário. O documentário da Terra Convexa, porque uma coisa que eu sempre questionei muito, muito, muito a questão do formato da Terra e tudo mais, e a Terra Convexa para mim veio assim ratificar tudo que eu pensava e de uma forma científica comprovada, coisa que eu nunca recebi isso, nenhuma informação dessa forma do que é me apresentado hoje, como é o nosso planeta. Então, isso para mim foi assim muito importante, e eu comecei a conhecer Dáquila, eu digo, eu preciso ir lá conhecer esse lugar, né? Vivenciar, E né? eu A fui, experiência, né? eu preciso ver como é que é, eu preciso entender a dinâmica. E eu acabei, no início do ano, eu fui em fevereiro, foi a minha primeira AC. Foi muito importante, entendi muitas coisas, me reencontrei com muitas situações. E quando eu voltei agora em julho, né, nós acabamos nos encontrando lá, né? Não só eu e você, como todo o nosso time, porque nós temos lá um momento que é o do De futebol, para quem novo, não né? sabe. De novo Um reencontrando, momento, né? uhum, um momento do futebol, e que é o trabalho do MDPL, né? Que é um trabalho muito importante para todo o nosso desenvolvimento, e que a gente acabou formando um time, né? Dentro da dinâmica dos grupos, que quando você chega, você participa de um grupo, que é o Caduceu, e depois você vai indo para outros grupos, a Harmonia, a Luz, e assim vai, conforme o teu desenvolvimento. E nós chegamos lá e nos formamos um time com pessoas que nunca haviam se encontrado, né? Se conheceram lá, mas não sabiam as suas histórias. A gente se conhecia pela internet, pela Instagram, por estudar as mesmas coisas, buscar as mesmas coisas, mas a gente não se conhecia pessoalmente e nem sabia da história de cada um, né? Desculpa te interromper, só deixa eu fazer um adendo aqui. Pessoal, quem não conhece a Rafael Hungria, enfim, que estiver assistindo essa live, ou para quem vai assistir essa live, que ela vai ficar gravada e também vai subir para o meu canal no YouTube depois. Tá? Então, para quem não conhece a Rafael Hungria é um grande despertador de pessoas, inclusive eu vim através do Rafael Hungria conhecer Dáquila Pesquisas, conhecer as pesquisas de Dáquila também, e para nós que a gente busca, parece que é tudo tão natural as coisas, né? A gente vai buscando, quando a gente depara com a informação de Dáquila Pesquisas, a gente olha assim, parece que a gente já tem conhecimento daquilo, né? Tipo, uma coisa normal para a gente, que não é apavorante dizer assim, nossa, é isso mesmo, porque a gente já vem de uma busca constante, né? Recuperando essa memória cósmica, né? Então, é muito legal isso. Então, o Rafael Hungria, ele tem um canal também no YouTube, né? Tem um canal no Telegram também, né? Que é a Unificação do Conhecimento. Se você não faz parte ainda, segue lá o Rafael Hungria. Eu tenho certeza, assim, que vocês vão ter uma gama de conhecimento a nível hard, como a gente diz, né? Então, só fazer um adendo aí. Agradecer ao Rafael pela disponibilidade também, né? Por ele não ter desistido dessa trajetória dele, porque ele já despertou muitas e muitas pessoas para o conhecimento e o autoconhecimento também, né? Então, um abraço para o Rafael aí, amigão. Com Desculpa, pode continuar certeza. agora. Se não fosse o Rafael, né, com toda essa disponibilidade dele de estar revelando e compartilhando os conhecimentos dele, eu não estaria aqui, talvez, né, nesse caminho,
né? E entendendo todo, tendo uma nova perspectiva de tudo que acontece, porque aí envolve várias situações que você questiona na tua vida. Questões políticas, questões da organização do mundo, questões da tua saúde, questões, né, financeiras. Então, envolve tantas questões que são abordadas e que são esclarecidas. Ó, quem tá aí? A Medusa. Deu uma virada. Esse guri. Vai lá. Então, a gente tem que agradecer as pessoas que estão, né? Ela faz 30 anos que já, né, está nesse caminho, era o princípio do projeto Portal, né? Lá no princípio, hoje é Dáquila Pesquisas, ecossistema Dáquila, porque abrange várias pesquisas muito significativas para o nosso desenvolvimento mundial, né? E que hoje vem aí com uma grande crescente, né, trazendo, né, destaques aí em suas pesquisas e ratificando muitas descobertas, né? E dentro dessas descobertas, como tu falou, eu me identifico muito com a questão de Ratanabá. Ratanabá, para mim, foi algo também assim, depois da Terra Convexa, aí veio Ratanabá. E eu pensei assim, vamos colar as placas aqui, porque tá tudo funcionando demais, e é muita informação, o que está acontecendo. E nesse meio tempo, eu tinha muita ligação com a Amazônia. Eu sempre quis conhecer. Em setembro do ano passado, eu fui para a Amazônia, antes de saber da história de Ratanabá. Fui lá, fiz passeios, fui participar de um congresso lá e acabei, assim, me identificando de uma forma, assim, que eu voltei para casa. Quando eu descobri de Ratanabá, eu digo, tá aí a minha identificação. E vamos trabalhar para isso, né? Então, gente, como vocês estão vendo todo esse depoimento da Jaque aí, você pode ver que ela está apaixonada, né, pelo conhecimento, né? Então, quando o dimensional ele começa a fazer essa busca constante, ele começa a se deparar com coisas apaixonantes, informações apaixonantes que vai ligando todos os pontos. E esse é o principal motivo das pessoas continuarem a sua trajetória, quando encontram peças do quebra-cabeça. E essas peças do quebra-cabeça, lá fora você não encontra isso. Você encontra um monte de mentiras, um monte de coisas manipuladas. Tudo bem, ainda não, a Darkla ainda não tem todas as informações para juntar o quebra-cabeça, né? Mas é essa busca constante pela pesquisa, o desenvolvimento das pesquisas, parcerias consolidadas, né? Por exemplo, agora com a universidade também, na área de pesquisa do Kimberlito, também com a Universidade de Abu Dhabi, né? Que é uma... Aí todas as universidades gostariam de fazer parceria e daquela pesquisa está lá com, enfim, com a parceria fenomenal aí, né? Então, esse processo todo de se tornar apaixonado pelo conhecimento, ele não é simples assim de chegar a esse nível. Ele é uma busca, porque você só se apaixona quando as peças começam a se conectar. Aí você quer ir mais a fundo, você quer buscar mais, você quer enxergar mais. Aquilo que não te mostraram, você quer enxergar mais. E isso é fascinante, isso é maravilhoso, né, Já? Com certeza. Com certeza. E assim, o que mais me chamou a atenção, dentro de toda essa busca que eu sempre tive, né? Porque a gente busca através das religiões para tentar ter algumas respostas, né? Aí eu fui para filosofias, fui para, né, para essas escolas de mistérios, para tentar a gente ter acesso a conhecimentos que a gente sabe, né, que foram perdidos. Foram perdidos, né? Foram muitos desviados do acesso à população. Por isso que a população se encontra hoje na situação que está, né? Então, assim, quem começa a buscar, a primeira coisa que percebe é isso. Tem muito conhecimento que você não tem acesso. Então, isso sempre me levou a buscar, né? Muito. E aí, então, eu verifico, assim, que o que mais me chamou a atenção dentro do que hoje eu estou no caminho de Dáquila, que eu busco muito essas questões e pesquisas que eles fazem, porque você vivencia. Existe uma comprovação, é tudo muito claro, muito transparente as coisas que acontecem, e você vai lá e vive. Não é assim, ó, ai, eu fui lá, gente, e fui, acreditem em mim. Não, eu sempre digo isso para todo mundo, não acreditem em mim. Vai lá,
busca o teu conhecimento, eleva a tua frequência com os conhecimentos que dá, que ela vem te trazendo aí em alimentação, em saúde, em todos os desenvolvimentos que você precisa para chegar a um patamar interessante para você ter essas experiências, né? E você vivenciar isso que só vai te agregar. A minha vida mudou muito desde que eu pisei em Dáquila, né? Que eu fui para Corguinhos em fevereiro deste ano, né? Eu parece que até hoje eu já caminhei 2 anos. Então, até de julho eu caminhei 1 ano, e agora, até de julho para agora, eu já sou uma pessoa totalmente, né, diferente do que eu era no início do ano. Eu mudei muito. A alavancagem que te dá, você utilizando o teu conhecimento e se propondo a vivenciar aquilo com o compromisso que você tem, é algo que te alavanca de uma forma assim, ó, inacreditável. Então, eu digo sempre para as pessoas: vivenciem. Vivenciem o conhecimento, busca e a pratica, e você vai perceber o quanto é importante, e grandes revelações vão acontecer, porque a gente percebe, quem está no mínimo do despertar, que tem um pouco de conhecimento e que está buscando respostas diante do caos que nós vivemos, as pessoas vão perceber, né? Qual é a realidade, qual é o nível de manipulação que você vive, qual é o nível de ataques para você não ter uma vida legal e um belo desenvolvimento. É só buscar conhecimento, pessoal. A busca de conhecimento, ela é incrível. Eu estou apaixonada, né? Estou na luta diária. E o mais bacana de tudo isso, quando você fala do caos, aí a gente já entra nas emoções, né? E Exato. o caos que a gente vive hoje, muita gente está dentro desse caos, porém não vivencia ele, né? Há pessoas, a maioria está dentro do caos e acaba vivenciando o caos. Existem duas diferenças, duas coisas muito diferentes aí. Vou só responder uma pergunta aqui que é da sacerdotista. Enfim, o que tem lá, o que tem Dáquila que interessou a elite árabe? Bom, primeiramente, a parceria de Dáquila Pesquisas, eu não falo por Dáquila, tá, gente? Então, eu estou falando aqui o meu entendimento, aquilo que a gente tem de informação. Só um pouquinho. Então, aquilo que a gente tem de entendimento. O que acontece? O mundo árabe hoje, ele não planta um grão de trigo, ele não planta um grão de feijão, ele não planta um grão de milho, né? E tem dificuldade até com água, né? E o que existe no Brasil? O que existe no Brasil hoje aí para oferecer para o mundo árabe? Existe tudo no Brasil para oferecer para o mundo árabe. O mundo árabe, hoje, a Dáquila Pesquisa está lá, lógico, com a Kion, né? Kimberlito, que são os produtos, que é uma empresa guarda-chuva de Dáquila, e também está lá com a plantação de uvas, também para desenvolvimento de vinhos árabes. Olha que interessante isso. Isso faz parte também do token Ecodáquila também, que a gente conhece muito bem. Então, qual o interesse maior dos árabes? É exatamente isso, na produção agrícola que Dáquila Pesquisas pode ajudar. Além das pesquisas voltadas à ufologia também, que os árabes sabem que Dáquila Pesquisas possui uma parceria muito grande com as 49 raças e tem muito conhecimento também para compartilhar a informação que vai e a informação que vem. E aí todo mundo aprende, todo mundo cresce junto. Então, pela seriedade de Dáquila Pesquisas, pela seriedade das pesquisas, foi muito simples eles olharem, né, baixarem a ficha de Dáquila Pesquisa e dizer, ó, com esses a gente pode contar. Então, por isso que existe uma parceria muito forte lá. Tá, gente? Então, basicamente é isso, mas tem os canais de Dáquila, os canais oficiais de Dáquila Pesquisa, que você pode procurar por essas informações também, que vai fazer bastante sentido para você. Mas, voltando aqui ao nosso assunto hoje, que é as emoções, né? Já começamos bem emocionados aqui, né, Jaque? Aqui então, é a emoção apocalíptica, né? Porque nós somos o cabelo apocalíptico. Então, iniciamos aqui com muitas emoções já, né? Falando aí das nossas atividades, falando do nosso compromisso e da nossa trajetória. Isso é muito bacana. Minha trajetória o pessoal já conhece aí, que é mais ou menos parecida com a tua também, né?
Aliás, os dimensionais tem uma trajetória meio que parecida, né? Esse grupo aí que está em busca da verdadeira verdade, digamos assim. Então, É isso o mesmo. assunto hoje ligado às emoções, gente, ele é muito importante, esse assunto, porque o que nós vivenciamos hoje na nossa vida, ele bate muito com aquilo que está sendo mostrado também nas mídias. Nós vivenciamos o caos durante o nosso dia, né? O caos pelas frequências, pelas imagens, pelas músicas, tudo isso gera um caos. E tudo isso gera o quê? Emoções. O quão preparado nós estamos nesse mundo aqui e agora para lidar com todo esse caos? Que tipo de emoções eu gero no meu dia a dia, né? Que emoções que me vêm sem eu perceber, que me fazem mudar minha conduta, que me fazem mudar os meus pensamentos, que me fazem mudar todo o meu dia baseado em uma emoção só. Como é que a gente pode trabalhar isso para conquistar mais, realizar mais, ter esse equilíbrio emocional ou inteligência emocional que muitos falam também, né? Então, eu vou deixar você fazer um adendo aí, ver o que você trouxe de material para a gente, e aí eu vou complementando aí com algumas coisas também que é bem legal dentro desse assunto aí. E é coisas que eu aplico no meu dia a dia, ligado aí o adendo que eu vou fazer, é aquilo que eu aplico no meu dia a dia, que eu posso passar para as pessoas com muita propriedade pela experiência. Então, fica bem à vontade, já aqui para a gente entender esse conceito aí de como lidar com essas emoções, como ter essa inteligência emocional e essa percepção toda aí. Sim, a gente sabe que nós somos, né, um universo de emoções, né? Nós temos muitas emoções e que isso é o grande propulsor para o nosso desenvolvimento. Quando a gente tem consciência que esse equilíbrio das emoções vai nos proporcionar um melhor reconhecimento e acesso à nossa verdadeira essência, em acesso a patamares maiores do nosso desenvolvimento, nós percebemos o quanto isso é importante. Só que a gente entende que nós, como tu disse, a gente tem que viver a realidade dentro do que nós estamos inseridos. Não adianta eu me afastar do mundo, eu achar, não, agora eu só vou viver coisas boas dentro de uma paz e eu vou me desenvolver dentro dessa dinâmica porque eu não quero participar mais deste mundo. Não, você precisa estar no meio do olho do furacão, porque é aí que você vai aprender a lidar com as suas emoções. Não adianta você se isolar do mundo. A vontade que dá, às vezes, é a gente se isolar do mundo, né? Principalmente quando a gente não está entendendo a dinâmica da coisa. Então a gente pensa assim, meu Deus, esse mundo está terrível, eu não quero mais participar disso. Mas a gente tem que entender que nós somos grandes ferramentas e que esse caos, essa situação que nós vivemos hoje vai nos impulsionar a coisas melhores. Através do quê? Das vivências das nossas emoções. Por quê? A gente é dualidade, né? Primeira coisa que eu trago, assim, como para mim foi uma grande divisor de águas na minha vida, de todas as buscas que eu tive, é esse livrinho aqui, maravilhoso, que eu indico para todo mundo ler. Isso aqui a gente tem que aplicar todo dia na nossa vida. Tentar, pelo menos, né? Porque é um caminho muito árduo. São as 7 leis universais trazidas pelo Caibalion, né? Que quem trouxe para nós foi Hermes Trismegisto, e a gente sabe, assim, o quanto importante foi o desenvolvimento de todo esse conhecimento e quantas coisas abrange através disso. O que traz uma dessas leis? Que nós somos dualidade. Então, quando a gente entende que o mundo é dual e que nós também somos dual, né? Nós temos energias masculinas e femininas dentro do nosso corpo e o desenvolvimento das nossas emoções também vão ser duais. Eu não vou ser sempre feliz e não vou ser sempre triste. Eu não vou ser sempre amorosa e não vou ter raiva. A dinâmica desses sentimentos fazem parte da tua jornada e fazem parte do teu desenvolvimento. Ah, mas eu busco uma elevação, eu não quero mais ter sentimentos que sejam ruins, né? Que vão me levar para ter emoções não muito adequadas, às vezes comportamentos. É exatamente aí que nós precisamos olhar e ver assim o que eu preciso entender que nós somos dual, sim,
nós balançamos entre essa dualidade, ou seja, nós temos um ritmo, que também é uma das leis que Caibalion traz, a lei do ritmo, e qual é o nosso grande busca por tudo isso? Um equilíbrio, ou seja, o caminho do meio. Você não balançar tanto para um lado, como não balançar tanto para outro. Você ter um caminho de equilíbrio. E como que eu chego a esse equilíbrio? Né? Aí a gente se indaga, como que eu chego a esse equilíbrio? Eu quero estar sempre bem, sempre feliz, eu não quero sentir mais tristeza, eu não quero, não, você vai sentir. Você é um ser humano, né, composto de muitas emoções e que você vai precisar trabalhar essa dualidade em você. Como que você trabalha isso? Não é você negando ou se bloqueando a sentir esse tipo de emoção, porque você necessita dessas emoções exatamente para você se equilibrar. Não existe somente uma frequência que você vai trabalhar ali. Ah, só a frequência da alegria, só a amorosidade, eu vou ser agora aqui só isso. Não, você vai trabalhar todas as polaridades. Então, quando você se sente atingido por essa emoção, né, de algo que você vivenciou na sua vida, ah, eu tô com uma raiva aqui, senti um momento de raiva, como que eu faço para lidar isso, para me manter em equilíbrio? Bom, você se sentiu raiva, você tem que utilizar essa ferramenta do teu sentimento para algo construtivo, para algo melhor. Ou seja, para você manter o teu equilíbrio, te alavancar, né, e não ficar nesse vai e vem de emoções. Isso que é o principal. Né? Então, como que você realiza isso? Existe na busca pelo conhecimento e no desenvolvimento desses conhecimentos, você vai ver que existem várias técnicas em que você, através da tua energia, você concentra essa emoção que você sentiu no teu frontal e que você vai conseguir, através do trabalho da Kundalini, através de todas o trabalho das tuas frequências, você vai conseguir chegar ainda a patamares melhores de realização. Mas o que é interessante a gente não aprofundar tanto nesses assuntos, porque é algo também, só o trabalho da Kundalini já dá 1000 lives. Mas eu quero pegar aqui e fazer um adendo aí bem, bem bacana aí, num ponto que você tocou. Deixa eu me ajustar aqui. Tem um movimento por aqui. A coisa está agitada aí hoje. O que está acontecendo? Tá agitada. Tá agitada. Então, a frequência eletromagnética aí tá abalando aí os animais. Então, o que ocorre nessa primeira emoção básica do ser humano? É a primeira de todas, a raiva. A raiva, ela é um combustível para a realização fenomenal. Ela não é ela em desequilíbrio, sem autopercepção, ela se torna muito prejudicial. Porque a raiva, ela dá uma energia tão grande. Alguém já sentiu raiva aqui, já quebrou alguma coisa? Alguém já sentiu raiva aqui e já conseguiu ultrapassar um obstáculo? Alguém já sentiu raiva aqui e conseguiu atingir um objetivo? Então, o que gera raiva nas pessoas ou no ser humano? É o próprio obstáculo. Por exemplo, uma pessoa me deixou com raiva. Eu não consegui dominar aquela pessoa, sei lá, pela frequência dela, enfim, eu fiquei com raiva dela, porque eu não consegui controlar ela. Digamos assim, vamos colocar aqui os... Como é que se chama as pessoas que quer controlar a outra? Inclusive a palavra... Manipuladora. As manipuladoras, narcisistas, enfim, né? Então, eu não consegui controlar outra pessoa e isso me deu raiva, porque fugiu do meu controle. Me deu raiva. E eu estou sem a autopercepção de como utilizar essa raiva para um objetivo maior. Eu posso utilizar essa raiva aí, não para controlar a pessoa, mas para direcionar o meu olhar para um outro lugar. Por que ocorreu essa discussão? Porque... Só um pouquinho que tem alguém mordendo um fio aqui. Mas a medusa tá doida. Aqui, ó. Alguém mordendo um fio aqui, ó. Figura. Então, tá todo animado aqui. A frequência tá lá nas alturas. Então, eu não consegui controlar. Ou mesmo quando gera um obstáculo de algum objetivo que a gente tem para conquistar, a gente bate no obstáculo e gera uma raiva muito grande.
Puta, eu não vou falar aqui, mas caramba! Opa, opa! Caramba, eu bati ali, voltei, bati ali e aquilo acaba me dando raiva, me gerando uma raiva. E essa raiva ela gera uma frequência tão alta, uma energia tão alta, que você vai para cima daquele obstáculo e você diz assim, mas eu vou conseguir, eu vou para cima, e você grita e você esperneia e vai para cima e você consegue ultrapassar aquele obstáculo. Você começou a utilizar a raiva como combustível de realização. E olha que interessante. No futebol é muito isso. No futebol, eu testava essa frequência a todo momento. Lembra que eu gritava, vamos aqui, vamos ali, não sei o quê. E aí, às vezes, o rapaz chegou para mim assim, dizendo, mas não fui eu que errei. Eu disse, não dá bola, que eu tô só levantando o brilho da galera. Dando aquele impulso na energia, assim, mas gritando mesmo, para que todo mundo ficasse com aquela frequência atenta, né? Onde é que eu vou, o que que eu faço, quem é que eu vou derrubar agora, eu vou pro gol, volto pro gol. Então a gente vivenciou esse aspecto, essa energia através da raiva. Só que eu não estava com raiva. Eu utilizei, canalizei essa energia para quê? Para que todo time eu conseguisse, falava palavrão aqui, falava palavrão ali, eu não sou de falar palavrão. Porra, isso é aquilo, não sei o quê, vamos, se movimenta, volta, não sei o quê. Sabe, aquele negócio impulsionando, impulsionando, impulsionando. Então isso faz total sentido para que você consiga elevar a frequência e a vibração e deixar as pessoas ao teu redor, por exemplo, estou falando de um time aqui, tá? Num MDPL, por exemplo. Deixar as pessoas atentas, ligadas, e você acaba elevando o nível de frequência e vibração, tanto que a gente ganhou do principal time. Na realidade, assim, Marco, e olha sabe que eu estava avaliando... Né? Oi? O brilho que a gente estava, digo, a energia que a gente estava, a vibração que a gente estava, utilizando toda aquela emoção para que a gente conquistasse um objetivo. E, desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Depois eu falo. Tá. E aí, só que depois eu vou entrar na segunda emoção básica, tá? Pode fazer o adendo aí que depois eu vou só fazer um adendo que como tu falou do time, então a gente vê assim que toda a vivência que nós temos, né, em todos os dias da nossa vida, nós somos o quê? Nós experienciamos coisas que são para nossa evolução, né? Nós treinamos também, a gente tem consciência e discernimento do que nós precisamos fazer, nós treinamos. Né? A gente vai aprendendo e vai aprendendo a manipular tudo isso para o teu desenvolvimento. Ou seja, a coordenar e equilibrar as tuas emoções. Porque o que aconteceu? Por exemplo, o jogo do MDPL. Nós éramos um time composto ali de 8, 9 pessoas que nunca se viram. Nós chegamos lá na mesma energia, todo mundo queria o quê? Queria fazer, era um campeonato, nós gostaríamos o quê? De obter a vitória, de fazer um bom jogo, de todo mundo se entrosar, né? Então, assim, os primeiros 2 jogos foi um conhecimento do campo ali, nosso, né? Da nossa dinâmica. O que aconteceu? Nós perdemos os 2 jogos, né? E aí aquilo foi incomodando, né? Como todo mundo. E a gente sabe que quando a gente entra no MDPL, o que acontece? Nós afloramos várias coisas. Principalmente essas nossas emoções e os nossos instintos, como se nós fôssemos um guerreiro, né? E ali nós tínhamos vários guerreiros. Por isso que foi um bocado seu apocalíptico. Mas, o que aconteceu? Aquilo aflorou de uma forma o quê? Chegou no terceiro jogo, nós íamos disputar a lanterna do campeonato, porque os 2 times tinham perdido todos. Então, o que aconteceu? Nós queremos utilizar o sentimento da união para a gente chegar ali, não, vamos lá, pessoal, vamos dar o nosso melhor. Então, através dessas emoções, a gente conduziu o trabalho de uma forma melhor. Só que todo mundo, né, é um ser humano em desenvolvimento. E o que acontece? Às vezes a gente se perdeu no meio das emoções ali, quase matando o nosso presidente Urandir. Aconteceu ali, aí estávamos ganhando, eles estavam meio desesperados também, toda aquela dinâmica ali. Aconteceu um pênalti com bola parada. O que aconteceu com o nosso time, que leva um pênalti de bola parada, né?
nós ficamos assim, o que está acontecendo? As emoções afloraram, né? O que aconteceu? O nosso grande goleiro foi lá defender o pênalti, aquela emoção, aquela raiva, querendo ou não, que surgiu quando foi um pênalti que não era para ser Mas marcado. pensa na Gerou dois bagunça, gols, pensa na gerou bagunça dois que eu gols, fiz lá, né? gerou dois gols. Por quê? Aquilo motivou. Teve um resultado positivo. Mas aí, onde é que se perdeu tudo isso? Quando a gente entrou naquela frequência da alegria por estarmos conseguindo atingir os nossos objetivos, né? Só que nós estávamos atingindo os nossos objetivos e não pensamos que estávamos extrapolando. Porque o que aconteceu? Aquele jogo foi final do campeonato. É torcida invadindo o quadro, era aquela loucura, todo mundo feliz. Só que a gente extrapolou. Então, quando a gente sai a gente extrapola essa dinâmica, você está muito feliz, muito triste, você pega o que? O quarto caminho. E ali foi o que aconteceu. Porque nós acabamos o quê? Estimulando algo. Que é alegria, ela é para ser alegre, ela é para. O reflexo dessa alegria é ser alegre para todos. E quando a gente extrapola, né? O que aconteceu? A gente jogou torcida contra outras pessoas, né? E ficou toda aquela dinâmica como se fosse uma guerra. E aquilo ali, na verdade, era um grande treinamento. Era um Sim. grande treinamento. Nós saímos muito felizes de lá por alcançarmos o nosso objetivo como time. Só que quando nós fomos parar lá no auditório, em que aquilo foi exposto assim, no telão, naquele momento eu pensei assim, me subiu também, né? Me subiu, eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas que é isso? Só que você vai entendendo a dinâmica, que nada é por acaso, tudo é um aprendizado. Antes daquele jogo, eu havia encontrado uma pessoa na arquibancada, ela é uma pessoa que eu considero ela muito especial, porque ela tem muitos conhecimentos. O nome dela é Luzia. Várias pessoas conhecem ela em Dáquila. E ela me encontrou assim na escada, eu estava passando ali, né? Aquela dinâmica ali do pessoal na arquibancada, da torcida. E ela disse assim, ai, tô tão triste com tudo isso. E eu disse assim, por que tu tá triste? E ela assim, ai, não é para isso. Não é para isso, não é para esse campeonato acontecer. Não é essa dinâmica que tem que acontecer no MDPL. E aí eu disse para ela, mas é importante, uma perspectiva diferente, a gente está aprendendo com isso. E aí aquilo me bateu, assim, porque nada é por acaso, né? E aquilo me bateu e me deixou pensativa. Eu digo assim, olha, que lição é essa, né? Que lição é essa que nós temos que aprender? E quando eu cheguei no auditório e me deparei com aquela situação, eu digo, meu Deus, tá aí a nossa grande lição. Nós temos que manter o nosso equilíbrio sempre. Não adianta você achar que uma emoção positiva, como a alegria, como a raça de você ser determinado, né, de você usar essa vontade para realizar, ela não extrapole. Porque se ela extrapolar, seja ela num grupo de futebol, como foi no teu grupo familiar, no teu grupo do trabalho, no teu grupo social, você está sempre em convivência. E você está sempre lidando com grupos, né? Então a gente vê assim que como é importante a gente saber lidar com este equilíbrio. Para mim foi a maior lição foi a questão emocional. Nós trabalhamos vários pilares nessa série, né? Quem participou sabe. Nós trabalhamos o pilar da fortaleza mental, que é sempre muito importante, que vem alavancar esse equilíbrio emocional, alavanca a nossa fortaleza mental, né? Mas a gente trabalhou a fortaleza financeira, que é algo muito importante, né? Todo o desenvolvimento intelectual também foi abordado em grupos ali, né? Esses pilares. Mas o emocional foi a grande lição, principalmente através de algo tão dinâmico, né? Que é o MDPL, porque ela envolveu time e ela envolveu torcida, ela envolveu todos que estavam ali presentes. E todos que participaram daquela dinâmica puderam ver o quê? A grande lição, como é importante o equilíbrio, né? Porque a gente foi provocado, a gente foi instigado com situações ali, né? Que depois a gente viu que eram todos necessários para esse aprendizado. Tudo. Uhum, exatamente. Inclusive, pegar os colegas pelo braço, dar uma acalmada. A gente estava com um colega lá que estava muito nervoso. Mas aconteceu
algo muito especial naquele nosso time. Claro, Muito jogo, tudo que depois, aconteceu lá, tudo que aconteceu nesse treinamento aí, né, na experiência, foi extremamente positivo. Eu dava risada. Eu dava risada. Eu fazia a bagunça e depois dava risada. Porque foi divertido, foi muito divertido. Foi um aprendizado com alegria, não foi um aprendizado com tristeza, né? Essa é a diferença quando você aprende. Você passou por esses processos e você ficou triste, significa que você não aprendeu. Se você passou por esses processos, você trouxe para a consciência, você está alegre, está feliz com isso, conseguiu mensurar tudo isso, significa que você realmente aprendeu. Então, é muito legal isso, olhar, ter esse olhar para essa energia, quando ela está no ápice dela, olhar o que essa energia está me trazendo, aonde eu estou indo com essa energia. Então, a energia, a frequência da raiva, ela é muito positiva quando ela tem esse olhar, né? Quando você olha para ela e você diz assim, bom, eu estou com uma energia lá em cima agora, eu vou direcionar para onde isso? Para onde é que eu vou olhar? Para que eu vou utilizar essa energia? No dia a dia, o que eu vou utilizar com essa energia da raiva? Porque você passa muitas raivas durante o dia. Então, não é fácil manter o controle. É pessoas, é situações e também é o olhar que você tem, a tua percepção quanto àquilo que está acontecendo. Está te levando lá para o passado, está confrontando alguma coisa dentro de você, alguma crença que está despertando esse sentimento negativo da raiva. Ou está vivenciando alguma coisa que está te levando a uma experiência positiva com a raiva. Então é muito legal perceber isso nessa emoção, que é uma das emoções básicas aí muito estudadas por Bert Hellinger, né? Que é aí o desenvolvedor também da constelação familiar. Então, uma das bases, uma das emoções bases do ser humano é a raiva. E ela precisa ser utilizada com sabedoria como combustível de realização. Porque você tem um pico de energia e você consegue atingir ou superar um obstáculo através dessa energia, dessa frequência. Então, ela tem seu lado positivo, seu lado negativo, quando exatamente ela sai totalmente do teu controle, da autopercepção quanto a esse sentimento, quanto a essa emoção. Então, um dos pontos positivos é que a gente aprende isso, né? E quando a gente não aprende, a gente passa mais raiva ainda. Dá mais raiva ainda. Por que eu não aprendi isso? Por que, de novo, eu não aprendi isso? Então, um dos sentimentos muito positivos. No meu entendimento, ela é positiva, olhando com esse olhar aí de para onde estou direcionando ela, para que ou para que eu estou direcionando esse sentimento, essa emoção, né? E a partir da raiva aí vem as outras emoções aí também abaixo da raiva, porque ela tem o lado positivo e o lado negativo, né? Que daí ela molda a tua conduta também. Então, se você não tem autopercepção, não tem o conhecimento, não sabe como é que funciona a cachola aqui, né? Porque é uma produção de hormônios, né? Adrenalina e outras coisas também. Então, você vai bater ou vai correr. Ou você vai ficar na neutralidade com aquele sentimento vibrando, mas você vai ter que direcionar para algum lugar. Para onde é que eu vou direcionar essa raiva agora? Vou quebrar coisas, vou bater em alguém, vou direcionar um pensamento, vou sair desse foco aqui e vou dar um foco para uma outra coisa. Então é bem interessante. Então, uma das emoções base é a raiva. Outra emoção, no aspecto aí também, já falando em Bert Hellinger também, que é o quê? A tristeza, né? A tristeza é uma das segundas emoções aí base também do ser humano, onde, por exemplo, pegando o mesmo intuito lá do nosso futebol, o que acontece? Se a gente perdeu 2, a gente ficou triste, né? E isso baixou a nossa frequência. Depois, com uma avaliação de tudo isso, a gente voltou em campo e utilizou um outro tipo de frequência. A gente saiu da frequência da tristeza, né? Então, porra, estamos perdendo, cara, o que é isso? Vamos melhorar, vamos pensar diferente, vamos organizar diferente, vamos fazer diferente, né? Vamos usar um outro tipo de frequência. Então, a gente estava triste com o que estava ocorrendo. Mas a tristeza, ela é um aspecto de reflexão.
ela não é um aspecto negativo também. A tristeza é uma das emoções base onde te leva para uma reflexão. Eu estou triste porque eu estou dando o melhor de mim, eu estou esperando mais de alguém, eu estou dando foco às perdas, mais para as perdas, porque são as perdas que geram a tristeza. E quando você perde, mesmo num jogo de futebol, por exemplo, o que ocorre? Uma frequência começa a cair. Né? Então, a tristeza é onde é que eu estou colocando o meu foco. Se você está colocando o teu foco no positivo, você não vai ficar triste. Se você está colocando o teu foco no negativo, você vai ficar cada vez mais triste e vai perder cada vez mais energia. Então, essa segunda emoção, segundo Bert Helling, é o foco que você dá para as tuas perdas. Quanto mais você foca nas tuas perdas, mais triste você vai ficar. E aí você vai mais profundo ainda, que é a depressão. Né? Então, aí, um aspecto da tristeza também, né, num jogo de futebol, é te levar à raiva. Né? Que aí ela se torna uma emoção negativa. Que a gente viu lá também isso, né? Não, foi bem Então, interessante isso que tu colocou, só fazendo um adendo, Marco. Porque assim, a gente percebeu o quê? Né? Nos dois primeiros jogos, utilizando bem a questão da linguagem do nosso time ali, nós não nos conhecíamos, nós não sabíamos as habilidades, cada um meio que escolheu a sua posição. O primeiro jogo foi um meio fiasco, né? Foi um fiasco assim em geral, porque a gente não se encontrava. Mas a gente perdeu, ficou triste, mas a gente se conheceu. Ou seja, sim. conhecemos as nossas habilidades. No segundo jogo, a gente vamos posicionar. O que mais teve esse time foi esquema de jogo. E olha Porque a gente a tentou reflexão de tudo utilizar isso, né? nossas ferramentas. E olha a reflexão que essa emoção gerou, né? Olha a Exato. reflexão. Assim, vamos utilizar melhor as nossas ferramentas. Segundo jogo, nós posicionamos melhor. Ah, tu aguenta mais o jogo correndo, tu faz isso, tu faz aquilo, tu é mais habilidoso, tu é babá. Foi um pouco melhor. Perdemos? Sim. Ficamos tristes? Sim. Porque a gente deu o nosso melhor naquele momento. Naquele novo esquema, naquele novo uso de ferramentas que eu tinha ali. Foi um aprendizado. Então, o que aconteceu? A terceira vez, nós já voltamos com o olho de tigre. Agora, eu já tenho uma experiência, já estou com a minha malinha cheia. Eu já tenho uma bagagem aqui atrás. Então, agora eu já sei que por ali não dá, por aqui não dá, agora eu vou por aqui. Mas agora eu vou. Olho de tigre, né? Usou aquela vontade, através até mesmo de uma raiva, ou seja, não quero perder, né? Eu tô aqui para ganhar, eu quero vitória, né? E aí o que aconteceu? Canalizou isso. Só que é aí que a gente tem que entender, a dinâmica toda é entender o ponto de limite, né? E a gente não extrapolar. Porque, bem como tu falou, quando eu vivo muito a tristeza, eu caio numa depressão. Ou seja, eu extrapolo o pêndulo lá para aquele lado, né? E caio num quarto caminho, que é a depressão, que vai me trazer, gerar várias consequências essas emoções, como doenças físicas, e isso vai cada vez piorando toda a tua jornada, né? Assim como a alegria também. Se você extrapolar demais para o lado da alegria, demais, demasiado, como aconteceu também neste aprendizado. Para mim foi um grande aprendizado, né? Porque assim, ó, extrapolou, a tua alegria contagiou de uma forma que também contagiou a torcida, mas que se perdeu. Porque aí juntou as emoções de todos ali com aquela euforia e a coisa se perdeu. Né? Se perdeu ali gerando outras emoções ainda com aquele impulso daquela alegria. Então a gente tem que ter o cuidado do quê? Da gente sempre manter o equilíbrio. A gente tem que buscar a frequência da alegria. A frequência da alegria ela é a mais poderosa de todas, porque se você consegue chegar nela, é que você está com teus outros pilares e as tuas emoções já muito mais alavancadas neste equilíbrio que te propulsionam ainda para uma jornada cada vez mais motivacional, né? Você está sempre bem, você está sempre buscando as coisas boas, mas você tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que a grande sacada é a gente manter o equilíbrio, né? E como que se mantém? Fazendo o que tu falou, canalizando percebi algo que não é tão legal, às vezes, no meu dia a dia, como que eu vou canalizar isso? Porque as experiências, elas vêm todos os dias. Ela vem com o teu familiar, ela vem com o teu colega de trabalho,
ela vem e aquilo vai gerando as tuas emoções. E Ah, Jean, então, é o foco que você dá, é né, um foco. Jaque? Quanto mais você Exatamente. foca naquilo, mais aquilo vai vir a favor de você ou contra você. Né? Então, a reflexão nesse sentido da tristeza, né, ela é muito importante. A tristeza ela não é um sentimento negativo também. Ela é um dos sentimentos base que gera o quê? Uma autorreflexão. E a autorreflexão vai te levar a outros patamares. Se você ficar no vitimismo, né, se ficar se vitimizando, né, porque eu sou coitadinho, porque ninguém me ajuda, porque isso e aquilo, não sei o que, não vai dar certo, já não deu certo, não sei o que, sabe? Esse sentimento de vitimista, ele vai levar cada vez mais profundo. Por quê? Você está saindo da autorreflexão e culpando o que está fora de você, conforme a percepção que você tem do seu próprio mundo. Então, seu mundo tá, você gerou um mundo para você na negatividade, né? Esse sentimento aí que acabou aprofundando na negatividade, que é a tristeza. Por quanto tempo eu posso ficar triste? Como é que eu saio disso? Por quanto tempo eu posso ficar triste? Vou contar até 10, vou sair da tristeza, vou focar em outra coisa. Vou contar até 20, vou contar até 30. Tenha seu tempo de luto também, né? Tenha Sim. seu tempo de luto, mas não fique muito tempo no luto. Saia do luto. Né? Então, a tristeza, ela te leva a uma dificuldade também até de acordar de manhã. Né? Você está ali, aconteceu outro dia, você foi dormir com aquilo na cabeça, né? E nesse teu dia a dia, se você está dessa forma, você está perdendo energia. Você não está canalizando energia. Quando você gera autorreflexão, antes de dormir, você apaga tudo. E você acorda com uma energia totalmente diferente. E quando você está triste, geralmente, seja com uma pessoa, seja com uma situação, seja com o amor da sua vida, sei lá, alguma coisa nesse sentido, você vai fazer o quê? Você vai direto para as músicas. Né? A pessoa conecta, só um pouquinho. A pessoa conecta mais ou menos direto naquilo que vai fazer sentido para aquele sentimento dela, que é o sentimento de tristeza. E, geralmente as pessoas entram aí numas músicas aí que é de, sei lá, eu respeito o gosto, eu respeito, enfim, as opções das pessoas de sentido, mas olhando por um lado, um aspecto científico, de lado de frequência e vibração, quando a pessoa está triste e ela for escutar uma música que baixe mais ainda a frequência dela, ou que contenha palavras que vão fixar na mente dela, vai ser pior ainda. E não vai gerar uma autorreflexão e vai ficar no vitimismo, gerando cada vez mais vazio. Para sair de tudo isso, conta até 20, assume a autorresponsabilidade, assim, bom, agora o meu foco vai estar em outra coisa. Meu foco vai ser em resolver a situação. Ou sair dessa situação e não pensar mais nisso. Né? Então tem que ter esse poder de autopercepção também, isso é muito legal. E o terceiro sentimento aí da base de tudo, também dessas 5 emoções de Bert Helling, é o medo. O terceiro é o medo. Né? Que o medo, ele é assim, eu vou dizer assim, que é o caos de hoje. Né? Deixa eu só ver os comentários aqui, porque senão só eu vou falar aqui, tu não fala. Já arrastaram, né? Também. Entre as músicas e pior situação. Com certeza, com certeza. Então, a tristeza tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou triste, o que eu vou fazer? Que autorreflexão eu vou fazer para superar isso? Né? Vou utilizar a raiva para superar isso, mas eu preciso utilizar a raiva também com autorreflexão. A raiva ela vai te dar energia e disposição. Eu vou sair disso, não sei o que, não vai ser mais assim, porque não sei o que. Eu vou sair disso. Aí saiu da tristeza, utilizou a raiva, e se não tiver autorreflexão, vai utilizar a raiva por uma conduta totalmente, uma conduta aí que vai fazer coisas negativas novamente. E vai voltar para a tristeza novamente, né? E a terceira emoção é o medo, que é o caos que a gente vive hoje. Ou seja, a gente já viveu isso há uns anos aí, né? E a gente está vivendo isso novamente, né? Porque eu até vou deixar você comentar sobre isso, né? Não, realmente assim, né, Marco? O que tu falou
né? Se você focar sempre no vitimismo, né? A culpa é sempre do outro, a culpa é sempre da situação. Você sempre olhar para aquilo e ficar vivendo essa emoção, seja tristeza, seja raiva, uma emoção que não vai te agregar se você ficar olhando para esse ponto, você só vai piorar a situação. Você sempre vai acabar abrangendo ainda mais esse sentimento e isso vai acabar resultando em coisas não nada agradáveis para a tua saúde, para o teu desenvolvimento e para as tuas relações, né? Então é sempre sobre você. É sempre você analisar, fazer a tua autorreflexão e dizer assim, ó, bom, a pessoa agiu assim, me deu raiva ou me deu tristeza. O que eu tenho que fazer para modificar isso, né? Não é o outro que vai fazer algo para me deixar feliz. É eu que vou ter que lidar com essa situação. Eu que vou ter que aprender a lidar. O que eu posso utilizar? Que sentimentos, né, que eu posso utilizar para conseguir reverter isso? Como que essa tristeza vai me alavancar para algo? E quais são as ferramentas que eu tenho? A gente tem que utilizar as ferramentas que a gente tem, porque o que nós somos? Nós somos um grande ser, né, que tem várias situações que nos causam equilíbrio e desequilíbrio. Emoções é um grande pilar. Mas e quais são as outras ferramentas que eu tenho? Se eu sair para fazer uma caminhada, se eu sair para fazer um exercício físico, o meu corpo, a alquimia do meu corpo não vai trabalhar para que isso se transforme, esse sentimento, me trabalhe a minha mente, acelera meus pensamentos, para que eu possa o quê? Atingir um objetivo de ter uma resposta melhor? Então, é exatamente o que tu falou. Tira o foco da situação, foque em outra coisa. Qual é a outra coisa? As ferramentas que você tem para conseguir melhorar essa situação, né? E a questão do medo é uma frequência que a gente vive ela hoje cada vez mais fomentada, né? Por a realidade que nós nos encontramos. Porque a população, ela vive com medo, né? Ela vive com medo do quê? De não conseguir ter dinheiro para poder se alimentar, poder ter uma vida adequada. Vive com medo de várias situações. E o medo é a pior das emoções, porque ela te poda de uma determinada forma que você não consegue ver nem as alternativas que você tem, né? Então, isso que é importante a gente saber, que nós estamos numa realidade que a gente não pode fomentar o medo, né? E mesmo quando ele bate na nossa porta, porque ele vai bater, né? Ele vai bater, ele vai chegar. E a gente saber o quê? Que nós temos que ter. Por isso que a gente tem que ter as nossas emoções equilibradas. Porque essa frequência do medo vai ser, conseguir ser revertida se eu tiver com as minhas emoções equilibradas e eu conseguir, através da minha fortaleza mental, de eu estar exatamente fortalecido com isso, dizer, não, isso não vai me parar. Eu tenho vários outros caminhos e isso não vai me parar. Né? Então, a gente vê assim, que a realidade do medo hoje é o que mais se fomenta, né? Dentro do que nós vivemos, né? E o medo é bem interessante, uma das 5 emoções aí, a terceira emoção. Esse medo aí, ele é bem interessante também, porque você pode utilizar ele como combustível também, porque o medo, ele vai te paralisar ou ele vai te gerar uma adrenalina para avançar, né? Então, como é que eu vou trazer isso? Eu sou muito de gerar adrenalina para avançar. Eu não consigo, eu não paraliso. Eu utilizo o medo exatamente dessa forma. O medo em mim, ele não me paralisa. Muitas pessoas se sentem paralisadas e vão perdendo energia do medo e do medo e do medo, vão ficando cada vez mais com medo. O medo das perdas financeiras, o medo da perda de um grande amor, o medo da perda de não sei o quê, o medo da perda de um parente, enfim, vários tipos de medos aí. A pessoa vai paralisando, cada vez mais gerando essa frequência, ou seja, essa baixa frequência aí, tanto mental quanto a vibração do campo vibracional dela. Então, essa frequência do medo é muito interessante, porque muita gente utiliza, aí vem a parte do nosso cérebro reptiliano também, né? Que é o nosso primeiro cérebro formado lá, esse cérebro aí
de réptil mesmo, né? Então, o primeiro cérebro formado, cérebro reptiliano, e ele tem isso, ou você, que é um instinto, ou você tem essa autopercepção em que momento você está sentindo medo, né? Ou você vai agir por instinto. O medo, por instinto, ele vai paralisar. Sabe as cabras, aquelas que tem, dá um susto nela e elas ficam, tipo uma estátua? É exatamente isso. Há pessoas que ficam exatamente tipo uma estátua. Né? Como é que se chama? Catalepsia, alguma coisa assim. Geram ali, paralisa, endurece tudo e não sabe para onde vai, fica totalmente paralisado. Há pessoas que utilizam, tem essa forma de medo de uma forma de avançar, de ataque, que é um dos instintos. Aí você vai ter que perceber também, você vai atacar o quê? O que você está atacando? Né? Você tem noção do ataque que você está fazendo? Porque vai gerar uma condição ali de adrenalina em você, e você vai de alguma forma, aquele gato, já viu um gato encurralado? Ele vai ali, e se você for encurralar ele, você está lascado, porque ele vai acionar um instinto, né, de ataque. E aí, meu filho... E o ser humano é a mesma coisa. Quando ele está encurralado, ele vai acionar esse instinto de ataque. Ele não sabe mais para onde ir. E aí, se não tiver autopercepção, se não tiver o autoconhecimento do que é o medo, em que momento está gerando esse medo, você pode atacar alguma coisa de forma totalmente diferente daquilo que você gostaria de receber de volta. Né? Então, tem coisas aí fora que a mídia coloca, esse aqui ele faz os testes, né, sociais, né? Eles colocam uma notícia, geram testes aí, e as pessoas vão lá e comentam, e xingam, e chutam, e brigam, isso e aquilo, e atacam uns aos outros. Isso é instinto de sobrevivência também. Né? Então, eles promovem todo esse medo, o caos de hoje ele é promovido todo esse medo, exatamente para fazer esses testes. Agora me fugiu a palavra correta dos testes sociais, como é que é? Me fugiu a palavra, enfim. Mas eu acho que o pessoal entendeu. Então vai fazer esse teste social, entende? Para as pessoas, para saber se as pessoas estão atacando ou se as pessoas estão encurraladas. E aí a notícia se prolifera cada vez mais. Quanto mais a pessoa está encurralada, mais a notícia vai proliferar. Porque ela vai passar esse medo para o outro, vai passar o medo dela para o outro, vai passar o medo para o outro, e assim vai se espalhando todo esse medo. E cada vez mais pessoas, a gente viu aí, né, nos procedimentos aí que aconteceu aí com o C19 aí, a gente viu quanta gente, experimentos sociais. Muito obrigado, Daniel. Experimentos sociais. Então, todas as notícias são experimentos sociais. Por exemplo, eu coloquei um vídeo ali de antigo, enfim, e uma matéria recente de algo falando sobre aí a criação de um... Agora me fugiu ali a matéria completa ali. Criando um ser humano do nada, entende? E isso acaba se espalhando. Né? E como é que você vai utilizar isso? Com inteligência, com sabedoria, para alertar ou para gerar um medo? Você alerta ou você gera mais medo? Né? Então, existem esses dois contrapontos aí. Como você vai utilizar o medo? Você vai atacar ou você vai se encurralar? Então, a autopercepção vai te levar a tudo isso, a esse autoconhecimento. Peraí, eu estou sentindo medo. Por exemplo, eu estava descendo o morro lá em Havalon sozinho. À noite. Ah, é? À noite. E a galera ficou lá no treinamento, fazendo um treinamento lá em cima. No retornar, eu vi um possível contato, tá? Que eu não sabia o que era, porque eu colocava a lanterna, e aquilo se movia de uma forma muito rápida, mudava a altura, enfim. E o meu cérebro começou a querer buscar imagens para justificar aquele medo que eu estava sentindo. Aquilo que eu estava sentindo, sem saber o que era, me gerou uma adrenalina e eu comecei a falar. Né? Falar alto, enfim, isso gerou o quê? Gerou um movimento em relação àquilo que eu estava tentando imaginar. Meu cérebro buscando várias coisas aqui e eu tentando bloquear ele, né? Porque daí ele vai direto nas crenças.
O medo, ele vai direto nas crenças, as tuas vivências de toda a tua vida, né? Então ele vai lá e busca um cara com chifre, ele vai lá e busca uma cabeça de uma mulher cheia de serpente, ele vai lá e busca sei lá, um negócio com capa preta, né? Inclusive eu tô de capa preta hoje aqui, né? Ó, só acender. Então, o meu cérebro tentava buscar isso e eu fazia o quê? Eu bloqueava. Bloqueava para que ele não trouxesse mais adrenalina em mim. Então, na descida do morro, aí eu falei algumas coisas lá e tal, aquilo continua se movendo, e eu, pela inexperiência, né, eu não consegui fazer esse contato, então eu segui em frente, e aquilo foi me acompanhando, e eu não via nada. Eu disse, tá bom, e aí, de repente, passou um barulho aqui, tipo uma frequência sonora, tipo uma música, né? Devia ter umas 2 ou 3 notas nessa frequência que eu ouvi quando fui fazer uma curvinha ali onde tem já as pedras, já tem a calçadinha ali. Então ouvi aqui, saiu aqui, mas foi assim incrível, sabe? Eu disse, perdi o contato. Pelo quê? Por gerar toda essa adrenalina e não gerar uma neutralidade. Então, eu gerei uma adrenalina excessiva, sem olhar para aquilo e dizer assim, não, eu preciso manter a calma, a tranquilidade, mas eu fiz o quê? Eu ataquei. Então, meu cérebro tentava buscar imagens para justificar aquilo, e gerava adrenalina, e como não encontrava, eu tentava bloquear, e eu partia para o ataque. E se eu mantesse a neutralidade naquele momento lá, quem sabe, né? Não geraria ali um contato legal, um aprendizado legal. Então, olha o que o medo pode fazer com a pessoa. Então, ele pode paralisar, ou ele pode atacar, ou você ter a autopercepção e o conhecimento e manter a neutralidade. Não, eu estou aqui me borrando todo de medo, mas eu estou firme. Eu acho que esse ponto aí, bem interessante que tu colocou, porque assim, ó, a gente busca conhecimento. Você vai aumentando as suas perspectivas. No mundo em que nós vivemos hoje, o que que acontece? Devido a essa grande manipulação e fomentação do medo em todas as pessoas, né? Por todas as dinâmicas que você percebe diante do quando você busca o conhecimento, você entende, seja na área política, área financeira, área de saúde, seja o que for. Você vai ter essa manipulação, assim como nós vivemos aí desde 2020 várias situações na área de saúde, por exemplo, que manipulou o medo nas pessoas, né? Então, o que que acontece? É bem o que tu falou, as pessoas ficam, ou elas ficam extremamente apáticas, paralisadas, e só fazem aquilo que é dito para elas como uma verdade, ou as pessoas atacam, né? Então, o que que acontece? Qualquer situação que vai acontecer dentro de uma dinâmica de convivência, a gente vê, as pessoas estão muito mais agressivas e até mesmo sem esse discernimento de entender a dinâmica. Porque a pessoa fica com medo, desesperada, ela vai usar os instintos dela e a coisa vai explodir. Então, nós que temos a busca por um discernimento, né, e por um conhecimento, e a gente entende a dinâmica, qual é o nosso papel? Nosso papel é estar fortalecido mentalmente. Como que eu me fortaleço mentalmente? Com as minhas emoções equilibradas. Se eu não tiver as minhas emoções equilibradas, eu não vou conseguir ter uma fortaleza mental de acessar exatamente o que? As informações necessárias de poder ter uma atitude correta naquele momento. Ou seja, ou eu vou agir no instinto também, né? Se eu não tiver esse equilíbrio, ou eu vou agir através de alguma crença, que eu também, uma memória, algo que me levou àquela situação, que vai me limitar também, eu vou entrar naquela frequência. O importante é o quê? A gente ter esse entendimento. Nós estamos em épocas de que é preciso ter uma grande meta, foco no desenvolvimento emocional para te dar esse equilíbrio mental, essa fortaleza, que você consiga manter o teu equilíbrio até mesmo diante de situações que vão te tirar do sério, que vão acontecer, porque às vezes não é assim, ó, as pessoas, a própria dinâmica da situação, você compreende que o outro não tem aquele entendimento naquele momento. Então, cabe você também
ter essa empatia e ter essa situação, assim, como tendo esse conhecimento e tendo esse equilíbrio, eu vou conseguir direcionar essa situação para algo melhor. E hoje a gente tem que estar muito atento a isso. A gente vê que as coisas estão, a cada notícia que vai se verificando, a gente está vendo o quê? Fomentação do medo e consequências reais, muito reais, diante da população e dos comportamentos que estão acontecendo. Eu assisto muito o canal do Sandro Rocha. Sandro Rocha é um cara que ele coloca a realidade nua e crua e ele aborda ali situações exatamente como isso. Você tem que estar preparado. Acabou o tempo. Você não tem mais tempo de ficar tentando, agora eu vou evoluir como ser, eu tenho tempo. Não, você não tem tempo. Você tem que agir. É ação e equilíbrio. E equilíbrio. Então, a busca pelo equilíbrio emocional é o que vai te dar essa fortaleza de passar por situações, e a gente sabe, diante dos nossos estudos, diante das pesquisas e perspectivas que nós temos das coisas que vão acontecer, a gente tem que entender que nós precisamos nos fortalecer nesse equilíbrio emocional. Então, que a gente saiba discernir, né? Uma emoção que não está tão legal ali em alguma situação no meu dia a dia, canaliza para algo bom diante do teu desempenho, com tua evolução, diante da tua melhoria, com os teus resultados. Sentir ódio de alguma coisa, raiva, tristeza, canaliza. Canaliza porque não tem mais tempo. Bacana. Essa parte do medo aí, eu, assim, dou carimbaço, como diz assim, aprovado em tudo que você falou, porque é exatamente isso. Não tem mais tempo para sentir medo no mundo que a gente vive. Ou você busca informações na fonte, ou você fica perdido a ver navios e vai ser, como diz o outro, entre três patos, você vai ser o pato abatido. Né? Exatamente. Porque os outros vão nadar, vão correr, vão fazer alguma coisa, né? E se você paralisar, você vai ser abatido. Então, não tem mais tempo para isso. Você realmente tem que entrar em ação, buscar o conhecimento e aplicar isso no dia a dia. Né? Isso que é o mais importante. Outra emoção bem interessante também, que é uma emoção que você falou quando a gente venceu o jogo. Uma das emoções aí que ela traz uma realização fantástica, que é a emoção da alegria, que é a quarta emoção. A emoção da alegria, se você olhar nos dias de hoje, as pessoas elas não estão focadas naquelas conquistas que elas tiveram ou nas pequenas conquistas que elas tiveram no seu dia a dia. Elas estão focadas naquilo que elas não conquistaram no seu dia a dia. E aí acontece o quê? Acontece a tristeza. Agora, quando a pessoa foca nas conquistas do dia a dia, ela sai da frequência do medo, ela sai da frequência da raiva, ela sai de todas as outras frequências supostamente negativas, que não são negativas, né? Cada uma gera um tipo de situação para reflexão. Então, a alegria é o ápice de tudo, é conquista, é vibração, se você está na frequência da alegria, você está em outro patamar, você está em quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, para cima, com a frequência da alegria. Claro, tudo dentro daquela autopercepção que a gente sempre fala. Você não pode olhar para uma coisa aqui e querer fugir daquilo lá e focar em outra coisa. Eu vou sair daquilo que me faz crescer, talvez um possível problema, que você precisa olhar para aquilo com muito carinho e solucionar aquilo, né, com muita força, né, com muita cacholinha também, e querer fugir desses problemas do dia a dia também, querer entrar num processo de, eu vou viver desse lado aqui que é só alegria. E aí você está fugindo de um compromisso de autodesenvolvimento e também de crescimento. Né? Então, a alegria é o ápice de tudo. Quando você escuta uma música boa, eu gosto de músicas que tem uma frequência assim acima da média, porque isso me faz movimentar e tal, cria movimento, então isso é legal, isso me deixa com a vibração, a frequência para cima. Então gosto de música e se é possível puder dançar, eu danço junto também para gerar todo esse movimento no campo vibratório, isso é muito legal. Frequência da alegria direcionada. Agora, quando você quer vivenciar alguma coisa, quer estimular o seu campo vibratório, quer estimular o seu cérebro, enfim, a realizar alguma coisa,
volte no tempo e comece a frequentar lá onde você teve aquela maior das suas alegrias. Vamos pensar no nascimento de uma criança. Para um pai, esse é o ápice da alegria dele, é onde ele chorou, gerou todo tipo de emoção, né? Então ali é o ápice da alegria dele, ele lembra daquele momento, dá vontade de chorar novamente e gera toda aquela emoção positiva. Ele pode vivenciar isso todos os dias, mas ele não pode deixar de enxergar a realidade que existe ao redor dele, que é o caos também. Então ele usa essa alegria, essa felicidade, para que ele consiga ultrapassar esses obstáculos do caos. Então isso é muito interessante, a frequência da alegria. Se você utilizar essa frequência com sabedoria todos os dias, acordar de manhã, às vezes eu estou no trabalho, hoje mesmo eu estava assim, parece que meio que deu uma pesadinha assim na frequência, eu levantei meus braços para cima, nossa, como eu estou feliz hoje. E aí tinha duas pessoas perto de mim, assim, me olharam assim, tipo, tá louco? E começaram a rir. Do nada, eu despertei uma frequência de alegria, porque eu fiz duas pessoas rirem próximas de mim e mudou a frequência. Aí eu comecei a rir, a outra começou a rir, começou a rir também. E olha que legal isso, você ter essa percepção de que o ambiente onde você está não está legal, e você gera essa frequência, mesmo que seja, nossa, como o meu dia está feliz, e dá um impulso para cima, né? Faz essa frequência expandir e ela vai atingir alguém assim, nossa, ela já vai dar um sorriso, já gerou uma frequência diferente. Aí a outra pessoa que está próxima já se contagia com aquela frequência da alegria também, começa a rir também, que coisa de maluco, começar a rir do nada. E aí o outro começa a rir também, isso gera o quê? Uma frequência de alegria, o ápice da frequência. Olha que legal isso. Claro que isso, na autopercepção, no autoconhecimento, você pode fazer isso. E isso é treinamento. Isso é fortaleza mental. De você perceber e você fazer algo em relação a isso para modificar, modular essa frequência. E olha que bacana. Então, olha como estou feliz hoje. Exatamente, como é importante a gente entender essa situação de frequência, né? Isso é um conhecimento, assim, imprescindível na realidade que a gente vive. Por quê? A gente vê, até falando dessa situação da alegria, tem um videozinho que aparece, né? Tá todo mundo dentro de um trem ou dentro de um ônibus, eu não sei. E o cara começa, ele olhar o celular e rir. Mas ria, assim, muito gostosa a risada dele, porque era algo muito... E todo mundo começa a olhar primeiro, assim, meu Deus, ele é meio maluco, mas ele começa a rir. E todo mundo começa a rir, muda toda as expressões e toda aquela frequência daquele ambiente muda através daquela ação. Então, o que isso nos ensina? Que nós temos a nossa frequência, né? Nós emanamos essa frequência, mas nós também vivemos no mundo de várias frequências. Então, isso que é interessante a gente entender. Por quê? No momento em que eu me disponho, né, a me tornar melhor, e a ter um patamar de consciência em que eu também vibre em coisas boas, principalmente uma frequência da alegria, que é uma frequência extremamente elevada, porque no momento em que eu olho para as coisas com um olhar que vai me propulsionar para algo melhor, não para tristeza, e sim para soluções para que me levem a ficar de uma forma grata e feliz por aquelas situações, né? Isso me propulsiona. Então, quando a gente vê assim, quando a gente falou, a música é algo que ela é uma frequência que ela está aí, ela está te atingindo aonde você for. Aí o que você percebe, né? Eu estou triste. A maioria das pessoas, né, que a gente percebe. Eu tô triste, eu vou pro bar beber, escutar uma música bem triste, que me manda beber ainda mais. Perdi meu amor, meu Deus, né? Tô lá. Você entra, aquela música ainda vai fomentar ainda mais aquela tua frequência de tristeza, né? Então, você buscar ferramentas, a música é algo imprescindível. As frequências sonoras trabalham, para quem estuda, né? Eu mesmo acompanho muito o trabalho da doutora Juliana Varão.
Ela, além da alimentação e de toda a questão da desintoxicação do nosso corpo, diante de todas essas situações de medo que nos foram colocadas e ataques à nossa saúde que acontecem diariamente, ela trabalha muito com a questão de frequência. O que a frequência vai fazer da dinâmica no teu corpo para os resultados ainda melhores? Então, assim, gente, busquem conhecimento. Porque quanto mais você busca, você usa essas ferramentas. Você vai evitar até escutar músicas que você acha que até te torna talvez até uma lembrança muito agradável, mas aquela frequência não está fazendo bem para o teu desenvolvimento, né? Então, assim, não alimente emoções, ainda mais alavancadas ainda com frequências que vão te levar ainda mais a alimentar aquela emoção. Então, busca sempre utilizar ferramentas que você se alavanque, ou seja, que você se eleve, desculpe, ou seja, que você busque essas frequências, ó, busquem as informações das frequências. Eu sou uma buscadora, não tenho esse conhecimento aqui, né, capacidade de colocar isso, né, de uma forma com grande maestria. Busquem conhecimento com pessoas assim que fazem esse estudo e o quanto é importante o uso dessas frequências para alavancar as nossas emoções e todo o nosso desenvolvimento. É isso aí. A Juliana Varão, ela é uma, assim, uma pessoa incrível, incrível o conhecimento que ela tem e ela passa gratuitamente para todos que querem conhecimento. Então, olha que bacana isso. E o nível de frequência que você ouve, cara, tem no YouTube aí frequência 528 Hz, 369 Hz, 432 Hz, que é uma frequência aí fenomenal para você escutar todos os dias, 528 Hz para você escutar à noite enquanto dorme. Sabe, colocar coisas aí, porque tudo vibra, tudo é frequência e vibração. Então, o nosso corpo é água e a água vai se moldar conforme a frequência que está sendo colocado ali. Então, isso daí é fundamental. E a frequência da alegria, ela está totalmente ligada a 432 Hz também. Então, isso é muito bacana. Aprender, fazer o corpo criar uma ressonância com essa frequência e elevar essa frequência para outros patamares também. Então, isso é muito legal. Outra frequência, agora falar em frequência, já temos, boa noite a todos que estão chegando agora, deixa eu ler aqui, temos que ser positivos aonde a gente passar, exatamente. Doutora Gerarão, isso aí. Gente, tem muita gente aí passando informação que vocês não fazem ideia, vocês precisam garimpar essas informações, entende? Precisa buscar essas informações para o autodesenvolvimento. Né? Eu faço curso para o meu autodesenvolvimento, tem coisas que eu faço que eu nem aplico, entende? Que eu não uso para uso profissional, utilizo para mim, faço cursos profissionais para utilizar para mim. Então, isso é muito interessante. O investimento que você faz em você faz toda a diferença. Então, o principal investimento é no seu desenvolvimento pessoal. E isso é muito legal. E aí a gente vai para... A gente estava na quarta, na alegria, né? Na quarta emoção. E agora a gente vai para a quinta emoção, que é uma das emoções básicas também do ser humano, que é o afeto. Né? O afeto, ele é uma coisa assim que te leva a outros patamares. A pessoa que entendeu o afeto não tem nada a ver com frequência do amor. Aliás, nós aqui na 3D, a gente nem conhece o amor, a frequência do amor, realmente o que é essa frequência. Então a gente, eu tenho muito amor no coração, isso e aquilo. A gente não tem noção do que é essa frequência. Né? E o amor, ele não é uma frequência, ele é o que é. O amor não é isso e não é aquilo. Ele é o que é, ele é sublime. Né? Não dá nem para definir como frequência essa emoção, e nem sei se é emoção também, não sei nem como trazer isso aqui. Mas vamos falar do afeto. O afeto, nós sabemos o que é o afeto. O afeto, o que é? É ouvir a pessoa com o real interesse de poder ajudá-la. Não é ouvir por ouvir, né? Querer saber por querer saber, mas ouvir de forma que você crie uma conexão com essa pessoa para você conseguir ajudá-la. E isso é muito interessante. Então, o afeto, quando você tem afeto pela outra pessoa, é aquela máxima que as pessoas utilizam. Se coloque no lugar do outro.
no meu entendimento, a gente não deve se colocar no lugar do outro. A gente deve sentir afeto pelo outro. Porque o afeto, ele cria conexão. Entende? E aí, sim, você ouve a pessoa com o máximo de audição e coração para que você eleve ela também a outro patamar. Então, com real interesse de ajudar a pessoa. Então, o afeto, ele é simplesmente assim, ele aproxima, ele conecta, ele transforma, ele faz tudo o que nós precisamos hoje no mundo é exatamente do afeto. Olhar para outra pessoa sem julgamento. Essa é uma da palavra correta de se falar também sobre o afeto. É ouvir sem julgar. E é uma das palavras também num curso de coach também, né? Que a gente utiliza bastante aí. Na minha formação em coach, aprendi muito sobre isso também. Sobre, né, o afeto, o ouvir sem julgar, ouvir a pessoa de forma sem o julgamento, que você consiga ajudar ela, levar ela para outro patamar também. O afeto não é se colocar no lugar do outro, é ter afeto pelo outro. E o afeto, ele gera uma conexão entre todos. Eu olho para você, eu ouço você, eu dou um abraço em você e digo assim, olha, eu consigo chegar até aqui, eu consigo te ajudar até aqui, eu te ouvi e eu consigo te direcionar até aqui. Eu tenho afeto por você. Eu não me coloquei no seu lugar. Eu não sei qual que é a sua dor. Eu não consigo sentir a dor que você sente, então eu não consigo me colocar no seu lugar. Mas eu consigo sentir afeto por você e dar um abraço em você e te levar para um outro patamar, se estiver na minha condição, no meu entendimento e também naquilo que eu aplico no meu dia a dia como experiência. Então, esse é o afeto. No local de trabalho, sentir afeto elimina todas as encrencas de uma empresa. Em casa, sentir afeto elimina 90% dos problemas. O afeto, o abraço, o aperto de mão, uma palavra, muda tudo. E olha que interessante isso. Isso é uma frequência de paz. O afeto pelo outro é uma frequência de paz. Ouvir o outro sem julgamento, sem julgar o outro. Pode fazer aí a sua parte aí, porque senão eu vou falando. Não, mas é um ponto muito importante, porque falando assim, ó, eu trabalho no Poder Judiciário, tá? A gente julga. Então você julga. Vocês batem o martelo. Você julga fatos, né? O que você viu? Você julga fatos que aconteceram num determinado tempo. Então, como que você vai julgar alguém diante de uma conduta? Isso eu estou falando assim, não aplicando a lei, tá? Eu estou sendo assim, ó, você vai julgar, o ato de julgar, você julga um fato a um determinado tempo e aplica a lei para aquilo ali. É pontual, certo? Quando você convive com as pessoas, se você tem essa postura, você vai estar sendo injusto. Você não vai estar sendo justo. Por quê? Porque você não vai aplicar a um fato. Você tem que entender que aquela pessoa, ela tem uma carga de vivência, né? Porque, assim, claro, nós não estamos falando de crime, né, gente? Nós estamos falando de dia a dia. De alguém me causar raiva, de alguém me causar um desconforto, né? Por isso que eu tô falando isso. Então, assim, você não vai entender a dinâmica que aquela pessoa carrega. O que aquela pessoa traz, não só desta vida, de tantas experiências que a pessoa já teve na jornada dela. Então, você não pode julgar o outro. Quando a gente diz é errado julgar o outro, é muito errado porque você não tem noção do todo. Você não tem noção do todo. Você não sabe por que aquela pessoa está triste ou está mal-humorada naquele momento. E quando você desenvolve exatamente esse entendimento, você aprende a ter este afeto. Ou seja, de compreender o outro como um outro ser em evolução e que ele também está ali. Ele vai cometer erros, assim como eu cometo diariamente com as pessoas que estão próximas a mim. Porque nós todos estamos em desenvolvimento. E a gente busca, com certeza, né, uma jornada legal, uma jornada com boas ações, com atitudes nobres, né? Eu estou em desenvolvimento, mas em algum momento as coisas vão acontecer e você vai ter uma lição com aquilo ali, né? Então a gente tem que entender isso é o papel do afeto.
Porque, como tu disse, nós não temos noção do que é amor, do que é o amor. O amor não é, para mim, o amor não é sentimento. O amor não é uma emoção. O amor, ele é assim, ó, é você entender, é o entendimento de você entender essa dinâmica. Por quê? O Jesus mesmo nos disse, né? Amai os outros como você ama a si mesmo. E o nosso maior, a nossa maior ferramenta e experiência é olhar para a gente e nos amar. Porque a gente muitas vezes toma as atitudes que não conosco mesmo. Estou falando assim, você com você. Você não toma as atitudes de amor. Você não se alimenta legal, você come besteira sabendo que aquilo é ruim para você, que aquilo é péssimo, você se intoxica, né? Você vai escutar uma música péssima, nossa, eu tô na fossa, mas eu vou escutar essa música aqui porque eu quero ficar na fossa. Você não está sendo bom para você, está alimentando uma emoção que não é boa para você. E você tem entendimento disso, mas você faz. Então, a gente, no cuidado conosco, nessa descoberta do nosso caminho, do nosso desenvolvimento, é a maior prova de vivência de amor. Porque primeiro você se olha, você se entende, você se desenvolve, né? E aí você vai conseguir ter uma noção do que é o outro. Então, você só vai amar o outro como você se ama. E isso tudo é um entendimento. Então, esse afeto é esse compreender essa dinâmica e você conseguir entender que o outro, né? E isso é muito importante, a gente alimentar esse afeto. Porque quando a gente alimenta a nossa sensibilidade, né, diante da nossa vida, principalmente como nós nos encontramos, essa sensibilidade, quando a gente aprende a desenvolver ela nos liga diretamente, quando nós temos o controle das nossas emoções e temos essa sensibilidade, à nossa intuição. E quando nós ligamos a nossa intuição, aí é outro tema. Mas assim, ó, essa sensibilidade nos leva, quando nós temos essa sensibilidade, esse afeto, ela nos alavanca para outros níveis, porque você já vai ter a razão, discernimento, a emoção equilibrada, e aí você vai entender a dinâmica da intuição. Que é outro tema que nós podemos abordar. Então, como você falou, todas essas emoções, elas estão representadas no longo do nosso caminho. Então, cada visita que nós fazemos nesse caminho, a gente faz uma cura através dessas emoções. Ou a gente amplifica essas feridas, ou a gente cura essas feridas com esse entendimento, com esse conhecimento das emoções. Então, é a nossa trajetória. Essas emoções básicas, elas são muito antes da gente nascer. É uma codificação. E nós vamos sentir isso 100% felizmente, né? Nós vamos sentir isso 100% felizmente. E quando nós sentimos, nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir. E esse é o entendimento máximo. E o afeto, realmente, ele tem que ter para você mesmo esse afeto, né? Se olhar no espelho, saber como é que está se tratando, eu estou me tratando bem, eu estou me dando carinho suficiente, eu estou olhando para mim, né? Eu estou atuando comigo na raiva de mim mesmo, de não gostar de mim, de não gostar de um aspecto de mim mesmo. Então, como é que eu estou me dando esse afeto também para que eu consiga dar para o outro também esse afeto? Compartilhar, não é dar, é compartilhar esse afeto com o outro, né? Então, tudo isso é muito interessante de se olhar com muito carinho, né, e com muito entendimento sobre tudo isso, sobre esse turbilhão de emoções que a gente passa. Eu digo que a gente passa essas emoções em cada minuto da nossa vida, porque a gente visita as nossas memórias e a gente traz uma emoção a cada segundo. E a cada segundo está acontecendo coisas na nossa vida. E a gente está visitando essas memórias, trazendo para a nossa autopercepção, ou para a percepção daquilo que está acontecendo, vivenciando essas emoções. Então, ter esse entendimento é muito legal, muito eficaz para nosso crescimento e nosso desenvolvimento. E eu recomendo que todos que comprem os livros do Bert Hellinger para entender também sobre as emoções. Como é que eu posso alavancar a minha vida
alavancar o meu dia a dia, alavancar o meu autoconhecimento, entendendo essas emoções. Precisa entender o corpo humano também, como o corpo humano trabalha. Se você não produz hormônios suficientes, você vai estar um caco durante o dia todo, né? Porque tem hormônios da felicidade, tem os hormônios da tristeza, tem hormônios, vários tipos de hormônios aí que você precisa entender também. Então, você precisa entender do teu próprio corpo e também olhar para que esse teu corpo ter um olhar para esse teu corpo para saber o que ele está vibrando. Tudo é frequência e vibração. E se você só entende frequência e vibração quando você estuda a si mesmo. Você não aprende isso com o outro. Você estuda a si mesmo. Você é seu próprio laboratório. Então, basicamente, de emoções, é isso que eu tenho para dizer. Você falou uma coisa muito interessante do nosso mestre, né? Emmanuel, né? Que ele falou assim, como é que ele amava as pessoas? Ele não dizia, levanta daí, vai, faz as coisas, isso e aquilo, né? Me segue. Ele dizia assim, me segue. Então, faz o que eu faço. Era simples. Era simples naquela época. Né? Era só seguir, era só fazer, era só acompanhar. Tinha os ensinamentos todos ali. Né? E mesmo assim, na época ali não foi entendido, porque era um conhecimento tão simples, tão humilde, que não foi dado atenção a isso. Era só dizer, me segue. Né? Então, segue o caminho que faz sentido para você. Tudo que eu falei aqui, nesse ponto de vista de experimento próprio, de experiência e estudo da minha própria vida também. Né? Então, se você achou que faz sentido para você, segue isso. Se acha que não faz sentido para você, seja feliz no seu próprio caminho. Eu acho que o importante é isso. É exatamente como tu falou. Jesus dizia, né? Vem, me segue. Mas para você experienciar, para você entender, buscar o conhecimento e agir. Então é isso. Cada um tem as suas descobertas. Né? E aquilo que faz para mim, num contexto adequado, talvez para o outro é uma outra vivência. Então, segue, né? Como eu disse, segue as tuas intuições, segue o teu caminho, mas vivencia e experiencia. A ação. Não adianta só eu buscar conhecimento, ser uma grande biblioteca de conhecimento e eu não praticar o mínimo desse conhecimento. Então, descubra o conhecimento e pratique. Tenha conhecimento de algo saudável? Pratique. Tenha conhecimento de algo melhor para minhas emoções? Pratique, como as dicas que tu deu aí, né? De livros e tal. Busque esse conhecimento e pratique. Você vai ver, o caminho vai se abrir muito na frente, né? Com certeza. Já que eu estava olhando a hora aqui e... já são 2 horas de live. O assunto é bastante tenso, né? Então, eu não sei, da minha parte, sobre as emoções básicas, seria isso que eu gostaria de colocar aqui, para trazer um entendimento sobre isso. Se você tiver mais alguma coisa fique muito à vontade, Jaque. Não, eu agradeço a participação, né, Marco? A gente está nesse caminho junto aí, buscando conhecimento, tentando buscar sempre as mesmas frequências, né, e nos elevar. Então, a gente só agradece, né, e quando a gente compartilha o nosso pequeno conhecimento, que eu coloco assim, que eu não sou uma especialista, mas sou uma buscadora, e venho aqui, compartilho com vocês os meus entendimentos e os conhecimentos e informações que eu obtive na minha jornada, é uma grande troca. Assim como eu compartilho, eu aprendo muito. Então, agradeço a oportunidade, né? Convido o pessoal a acessar o canal Saúde Dimensional, que a gente aborda também questões emocionais, né? Além de todo o cuidado com a alimentação. E uma ótima semana a todos aí, né? E estamos sempre à disposição, né? Para poder estar trocando, porque eu acho que a troca é o que nos faz crescer. Com certeza. Já que eu só tenho que agradecer a você por ter aceitado o convite e trazer todo esse conhecimento que você tem também. Acho que isso é muito importante, a gente fazer esse trocadilho, esse papo dimensional. Eu chamo de papo dimensional porque é uma coisa fora da curva, né? Então, eu agradeço por você disponibilizar teu tempo, vir aqui no canal, trazer essas informações.
Digo a todos para ir lá no canal da Jaque, se inscrever lá no canal do YouTube também, tem o Instagram dela aí também. Então, fiquem muito à vontade, já que traz muitas informações para vocês também, e todos nós vamos aprender com isso. Então, do fundo do coração, muito obrigado, boa noite para quem chegou agora. Então, muito obrigado a todos que permaneceram até agora, né, absorvendo algumas coisas aí que a gente está passando. E também vai ficar essa live aqui gravada no Instagram e eu vou subir ela para o YouTube também. Muito obrigado, de coração mesmo, agradeço a você, a todos ali. Então, fiquem na paz, fiquem na riqueza, na prosperidade, na abundância que todos vocês merecem. Um beijo no coração, tudo de bom, boa noite a vocês. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau.